Cara, o Palmeiras é um rival direto. O Palmeiras é um time que nos últimos anos é o time a ser batido no futebol paulista. É o tricampeão paulista. É o tricampeão. Eu penso assim, se o São Paulo quer ser campeão, eu prefiro enfrentar, com todo o respeito do mundo, as duas equipes, o São Bernardo, a Ponte Preta, do que enfrentar o Palmeiras. Não dá pro São Paulo ficar olhando pro Palmeiras, vamos resolver aqui, tirar o Palmeiras e esquecer. Não. Foco no trabalho do São Paulo. Os conselheiros, alguns fazem pressão para a Leila tirar o Anderson Barros, porque a grande reclamação interna é que o Barros era um dirigente home office. Ele não sai do escritório, não sai do ar-condicionado. Galera, Palmeiras está com sua vaga na próxima fase do Campeonato Paulista ameaçado, depende do São Paulo. Vamos acompanhar aqui o pessoal do Jogo Aberto falando sobre o Palmeiras, essa vaga aí para a próxima fase do Paulista e também sobre reforços. O pessoal batendo muito nessa tecla. Créditos, Jogo Aberto. Deixa o like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo. Tabela, porque o grupo do Palmeiras é preocupante para o Palmeiras, obviamente. Porque o São Bernardo tem 22 pontos. Olha isso, gente. Já são 7 vitórias. Tá tudo certo, não é? Para a equipe do ABC. Agora a Ponte Preta tem 19 e o Palmeiras parou aqui nos 17 pontos, precisa vencer o Botafogo de Ribeirão Preto e o Mirassol. Esse é o dever de casa e fora de casa também do Palmeiras na sequência. E aí eu pergunto, o Palmeiras faz uma campanha decepcionante até agora. Tudo bem que o Abel, desde o início, teve um plano, foi reduzindo a carga física para alguns atletas, poupando, e agora perde o Gustavo Gomes e principalmente o Maurício, que é o grande destaque palmeirense nesse começo de temporada, e vai ter que se virar mesmo assim. Agora, Capelanes, força, o Palmeiras já mostrou várias vezes, já reverteu resultados, mas não depende apenas do próprio desempenho. É verdade, mas eu ainda acho que o Palmeiras vai classificar. Vai avançar a próxima fase. E aí, o mata-mata é um outro torneio. Baseado no quê, assim, só pra... Baseado que, se você for ver, nível de desempenho, que pode não ser dos melhores, mas quem joga melhor futebol hoje? Ponte Preta ou Palmeiras? Cara, quem tem um time que te pensar nessa resposta aí, viu? Vamos lá. Não, tô falando sério. Gente, a Ponte Preta caiu pra Série C do Campeonato Tá bem, mas e no Paulista? Palmeiras foi vice-campeão. De fato, mas eu acho que o Palmeiras... E no recorte do Paulista? No recorte, ele adora. Palmeiras vence o Botafogo no próximo jogo contra o Botafogo. Olha a sequência de jogos aqui, hein? O São Bernardo, Portuguesa e São Paulo. Nossa, não acredito. A Ponte Preta, São Paulo. Não acredito. E Bragantino. Meu Deus, o Palmeiras, o Botafogo e o Mirassol, já falei sobre isso. E o Velo joga com o Guarani, com o Água Santa. O São Paulo está no caminho do Palmeiras. E duplamente. Porque tem a Ponte em casa amanhã, até mudou de horário, não é? Para as TVs não se baterem, né? Ninguém perder a audiência. E também, a gente sabe que depois vai jogar com o São Bernardo fora de casa. Agora a pergunta é bem clara. Essa é a pergunta. Ixi. Coração São Paulino, torcedor assumido, sem problemas. Esse é o momento. Comentarista a gente deixa para sequência. Tá bom, tudo bem. Então. O que é melhor para o torcedor do São Paulo? Já eliminar de uma vez por todas o Palmeiras e não correr o risco de logo ali enfrentar a equipe do Abel Ferreira? Ou esquecer tudo isso, pensar no primeiro lugar, decidir em casa e depois salve-se quem puder? O que é melhor, pensando em Campeonato Paulista de verdade, sem meias palavras? É uma boa pergunta, porque tem um bom resultado para o Palmeiras, né? Ontem foi Novo Horizontino a vitória contra o Mirassol. Um resultado que preocupa um pouco mais no grupo do São Paulo, porque em caso de duas derrotas do São Paulo, vamos pôr uma vitória do Novo Horizontino na última rodada, eles assumem a liderança. E aí o São Paulo joga lá. Então esse é o perigo. Só que lá torcedor, vamos falar a verdade, lá torcedor? Cara, o Palmeiras é um rival direto. O Palmeiras é um time que nos últimos anos é o time a ser batido no futebol paulista. É o tricampeão paulista? É o tricampeão. Eu penso assim, se o São Paulo quer ser campeão, eu prefiro enfrentar, com todo o respeito do mundo, as duas equipes, o São Bernardo, a Ponte Preta, do que enfrentar o Palmeiras. São Bernardo? É. Eu prefiro enfrentar os dois times. Se o Palmeiras não estiver na sequência, daqui a pouco pode acontecer. Enfrentar o São Bernardo, preferir enfrentar mas é melhor do que o Palmeiras, né? São dois clubes de Série C e o Palmeiras é um clube que vem brigando para ser campeão brasileiro nos últimos Você prefere enfrentar se você fosse São Paulino, hipoteticamente, não é? Hipoteticamente, claro, isso não é realidade. Você gostaria de enfrentar
Esquece o Corinthians Palmeiras, um São pouco. Bernardo ou Ponte? Esquece o Corinthians um pouco. Eu preferi enfrentar Palmeiras ou Ponte. São Bernardo, Nossa não. senhora. Que isso? Eita! Presta atenção no São Bernardo. Olha a campanha do São Não, Bernardo. mas ninguém tá desconsiderando. 7 É que vitórias. estamos falando do Palmeiras, né, Porque o pô? Palmeiras perdeu o Maurício, porque o Palmeiras perdeu o Gomes. Mas é clássico, O Palmeiras né, irmão? mas o Palmeiras está fragilizado Se nesse passar para a momento. próxima fase, pode inscrever o Bruno Fux, por exemplo. Sim, o Fux, que também não vai adiantar nada. Mas assim... Ah, não sei, eu tenho boas não lembranças sei. dele no Boa, Inter. faz tempo, hein? Faz tempo. Isso, quantos anos faz? 4? 3, 4? Eu também tinha boas lembranças do Yuri Alberto e avisei vocês quando vocês acabaram com a carreira dele. Não acabaram nada. Fazia tempo. Quem acabou com a carreira dele quase foi ele que perdeu um monte de Vamos gol. seguir, vamos Agora, seguir o o programa. que acontece é o seguinte, o Palmeiras está fragilizado. Eu vejo hoje um Palmeiras, desculpa, minha honestidade, respeito o Palmeiras, é um grande clube, mas precisa trazer um centroavante. Trouxe jogadores que até agora não se encaixaram, jogadores que não puderam estrear, caso do Paulinho, enfim. Mas é um time que, para mim, está fragilizado. Tem condição de se classificar, para mim, se classifica, o Palmeiras classifica, mas o momento do Palmeiras é delicado. Eita, Everton Guimarães, e você nessa história toda? Porque o São Paulo pode ser segundo colocado e, de repente, ajudar numa eliminação do Palmeiras. Pode ser primeiro colocado, manter o Palmeiras no campeonato e ter problemas depois. É um dilema. Qual seria o melhor caminho, Everton? Mas sem cerimônia, falando a real mesmo. Boa tarde. Não, na real, Renata, na real. A fantasia do Ulisses, você pega a bandeira da Gaviões da Fiel, tira da arquibancada e faz uma roupa para ele do carnaval, vai ficar sensacional. É o único tamanho que vai servir. Olha, papo reto, eu entendo que o São Paulo, por mais que seja importante se livrar do Palmeiras, porque, gente, fase final de campeonato estadual é um outro campeonato. Fase final de qualquer... Você pega a Copa do Brasil, começa a mata-mata, que a Copa do Brasil já mata na primeira rodada. Então, é diferente. Quando você pega Copa do Mundo, segunda fase de Copa do Mundo, a partir das oitavas, é outro campeonato. Os campeonatos estaduais, a partir, por exemplo, aqui em Minas, final de semana começa outra fase, é outro campeonato. Então, por mais que seja interessante você eliminar um adversário, mas, Renata, não dá para o São Paulo ficar olhando para o Palmeiras, vamos resolver aqui, tirar o Palmeiras e esquecer. Não. Foco no trabalho do São Paulo. O São Paulo tem que olhar para frente. O Palmeiras que se vire com os problemas dele. O São Paulo não pode se preocupar e meio que querer ser a super nani do Palmeiras. Não. Palmeiras, cada um que fique com o seu problema. Eu ia falar a frase do filme lá, mas não posso. Então é o seguinte, cada um que resolva seus problemas. O São Paulo precisa focar nos problemas dele. Sabe... Tem vantagens, então vamos buscar esse primeiro lugar aqui. Não tem que se preocupar com o Palmeiras, não. Papo reto. É olhar para frente. O São Paulo já tem problema demais também para ter que se preocupar com mais um, que é o Palmeiras. O Palmeiras resolve o dele, o São Paulo resolve o dele, tá tudo certo. Agora aqui temos as saídas e chegadas, Everton Guimarães, do Palmeiras, que vem gerando tantas críticas à presidente Leila Pereira. Aqui, olha só quem saiu, comparando a temporada passada. O Dudu, o Lázaro, o Gabriel Menino, o Vitor Reis, o Zé Rafael, a Tuesta, que voltou, né, também estava emprestado, agora já foi, Rômulo, Rony, Caio Paulista, Patrick e Michel. Chegadas, Facundo Torres, Paulinho, Emiliano Martínez e Bruno Fux. É desproporcional em termos de quantidade. Chegou mais do que saiu. Chegou sério? mais do que saiu. Sabia não. Chegou mais do que saiu. É mesmo? 4 chegadas e uma saída. Uma saída. Porque, vem cá, Michel, Patrick, Caio Paulista, Rony, Rômulo, Atuesta, Zé Rafael, peraí. Menino, Lázaro, Dudu, tudo isso aí o Abel deu área, com a conivência do Anderson Barros e da Leila. O único que saiu, que eles não queriam, era o Vitor Reis. E 4 chegadas. Eles chancelaram a saída de todo mundo. Então não veio, que não tem... Isso é outra coisa. Vocês mandaram todo mundo você embora. libera, mas você tem que ter Mas se você reposição. libera, você tem a expectativa de retornos, de pessoas que serão contratadas. Que planejamento é esse que você Palmeiras... manda mais de um time embora e você acha que em um mês você vai conseguir trazer todas as saídas que tiveram em um mês pra cá? Grande parte dos jogadores são jogadores que não estavam nos planos do Palmeiras. Isso é um fato, né? Só que aí você para pra ver em questão de qualidade. Dudu, não tem qualidade? O Vitor Reis, não tem qualidade? Zé Rafael, não tem qualidade? O próprio Rony, não tem qualidade? Então saíram jogadores que serão importantes no banco de reserva do Palmeiras. Esse é o ponto principal da crítica do torcedor palmeirense. O Palmeiras trouxe, Paulinho, muito bom jogador. O Facundo, bom jogador. Só que pro banco.
Olha quantos jogadores de qualidade saíram que eram do banco Não, do sua Palmeiras. base não sustenta tudo Eu isso. faço uma colocação para vocês. O que o Abel sempre fala, e a gente sempre fala do Abel? Vários títulos, não é? Com um treinador campeão, né? Não é isso que a gente fala, que segura o Abel, que dá moral para o Abel e merecida pelas conquistas dele, do elenco do Palmeiras. O currículo dele no Palmeiras é... Não, mas é o trabalho também. Então não eu é te só- faço uma pergunta. E o só título. currículo desses jogadores que foram embora no Palmeiras? Mas ver de história, ver de currículo. Dizendo, mas o e de Rony não... desempenho. Então tá, o Rony não serve pro Palmeiras? Hoje não, como titular não. Hoje? Não. Ah, você tá de Como brincadeira. titular Eu não. acho que a Não, reformulação... Rafael, o currículo gente. Dudu tem um currículo invejável. Dudu. Rony. Não, peraí, Ulisses. Em algum momento o Felipe Melo foi liberado, Gabriel o William Menino, Bigode, o Davidson. A reformulação ela tem que existir. Tudo bem, mas Só que você tem que Mas agora, contratar no mesmo gente, nível. é uma Aconteceu uma passeada. reformulação. Saiu muita gente quantitativamente. Mas aconteceu uma reformulação na qual não foram substituídas as peças. É Com isso, qualidade. isso, a Esse gente é o grande concorda. detalhe. Então, por exemplo, o Facundo, bom jogador. Não é mau jogador, não. Entendeu? O Paulinho, vamos ver. A expectativa é que seja espetacular fora do comum. Veio machucar, tá se recuperando, aquela coisa toda. O Martínez, o jogador bom, a gente vê a qualidade dele. Tem qualidade, sabe jogar futebol. Entendeu? O Fux, não sei. Entendeu? O Fux é o que eu prefiro esperar. Não vou nem falar mal nem bem, vamos esperar. Agora, o Palmeiras precisa de mais jogador. Você não pode mandar 11 embora e trazer 4. Então, você vai mandar 11 embora, eu vou trazer Mas 7. é isso que o Abel tá pedindo. Entendeu? É isso que o Abel precisa de mais O Abel tá 3 Aí, jogadores. eu acho que pelo quando menos. ele vai publicamente cobrar essa chegada de reforços, não tem mais indireta, não tem mais reunião, papo reto. portas fechadas. Acabou. Ele fez isso porque ele sabe que o elenco é curto. E aí se machuca um, suspende outro. Abel, toda hora toma cartão, tá fora. Então, na verdade, o Palmeiras precisa urgente. E eu fico surpresa da Leila ainda vir a público e falar assim, nossa, mas nós confiamos na palavra do jogador, nós confiamos em um clube russo. Gente, o mercado da bola é desse jeito. Quem paga mais, quem oferece melhores condições, leva. Ah, mas porque pro Palmeiras realmente... Eu tenho certeza que pro Palmeiras tudo é mais caro, porque tem a situação financeira muito boa. O sucesso da Leila gera que todo mundo queira pedir mais pro Palmeiras. A pedida é mais alta. Agora, só isso não é desculpa, gente. E não é um sinal pro Palmeiras ser, por exemplo, sai uma notícia de que alguns jogadores, um fator decisivo pro Palmeiras não conseguir contratar jogadores no caso, é que muitas vezes o dirigente não vai lá negociar com o cara, como grande parte dos clubes vão. Você pega um Corinthians, o Fabinho Soldado quando entrou no Corinthians, sempre presente nas negociações. No sempre começo foi presente. bombardeado, que não prestava, que deveria ir embora. Perfeito. De repente, traz o Memphis, começou a mudar essa Isso que o Sgarbi falou, Carrídio. isso que o Sgarbi falou é tão real porque isso também é informação. Teve votação no Palmeiras no último sábado aí. Inclusive os conselheiros, alguns fazem pressão para a Leila tirar o Anderson Barros. Porque a grande reclamação interna é que o Barros era um dirigente home office. Ele não sai do escritório, não sai do ar-condicionado, não pega um avião, vai conversar com o empresário, com o dirigente. Fica só no virtual. Meu Deus, vocês não conseguem contratar gente, tem que sair daí, cara. É um sinal. O Palmeiras não conseguiu contratar Andreas, não conseguiu contratar Claudinho. Enquanto isso, o Corinthians traz um Depay. Falaram em o São João Paulo traz um Arias, Oscar. falaram em Matheus Pereira. Matheus Pereira disse, recebi uma proposta de um clube brasileiro e preferi ficar no Cruzeiro. Os caras não estão... É um sinal de que não está sendo bem feito o trabalho, para mim, do O diretor. Everton quer falar sobre Anderson Barros, é isso, Everton? Então, Renata, é que a gente olha para o Palmeiras e a gente passou aqui nessas últimas 3 gestões elogiando Paulo Nobre, Gagliotti e elogiando a Leila também, que é uma postura muito firme como presidente. Você tem o melhor homem de base do futebol brasileiro e você tem o melhor treinador, pelo menos para mim, que pisou no futebol brasileiro, que é o Abel Ferreira. Só que há uma desproporcionalidade, Renata, com relação à direção de futebol. Me incomoda muito, eu não conheço o Anderson Barros, nunca falei com ele e tal, mas não conheço porque ele, de fato, é uma figura muito ausente. Quando estava vendendo o Hendrick, eu recebi uma informação de uma figura muito importante, conhece muito bem o Palmeiras, de que se ele tivesse botado a cara, viajado, sentado, discutido, no tete-a-tete, poderia ter levantado até um valor superior ao do próprio Estevão, tá? Mas eu acho que há uma desproporcionalidade muito ruim, Renata. Você tem o Abel aqui, o João Paulo Sampaio aqui, a presidente Leila, que é uma presidente de destaque no futebol brasileiro, e tem um executivo de futebol que não acho que tem o tamanho do Palmeiras, Renato, com todo o respeito que ele merece. E quando a gente mete essa ressalva, fica esquisito. Mas com todo o respeito que ele mereça, como pai de família, como cidadão e tal, não estou fazendo julgamento de valores aqui, sabe? Mas eu acho que o Palmeiras não tem um grande executivo de futebol. Não tem, Renata, não tem. E eu lamento muito que isso aconteça. Porque quando a gente olha para essa lista, desculpa, o Paulinho foi contratado por 18 milhões de euros, mais o menino e o Patrick. O menino está bem aqui no Atlético, titular, está bem aqui, bem mesmo.
a maior venda interna do futebol brasileiro de todos os tempos. O Palmeiras contratou um jogador machucado, que não é um super craque, Renato. Eu adoro o Paulinho, acho que o Paulinho pode ser muito útil para o Palmeiras, ser muito útil. Está longe de ser um jogador, um super craque, um cara que vale o que foi investido. Desculpa, conheço bem. Inclusive tem um amigo nosso, Renato, sabe, o Mário, mas não pergunta qual, mas você sabe de qual que eu estou falando. Ele mesmo, cada jogo do Atlético que ele assistia, fala, meu Deus, o Paulinho, como perde gols e tal. É um problema do Paulinho, sim. Mas você vai dizer para mim que Dudu não poderia ajudar nesse momento, que Rony não poderia ajudar nesse momento, que o Zé Rafael, esses jogadores estão em fim de carreira e não serviriam para o Palmeiras? Liberar esse monte e contratar Facundo Torres, Paulinho machucado, Emiliano Martins e Bruno Fux, que eu conheço muito bem, acho que pode ser um jogador importante para o Palmeiras, mas longe do nível, por exemplo, do Gomes. Então eu acho que há uma desproporcionalidade na qualidade do trabalho do Anderson e nessa lista de saída e de chegadas. Quero de novo colocar aqui bem... Esse aí, torcedor do Verdão, o pessoal falando sobre o Palmeiras, essa classificação para a próxima fase do Paulista, que está ameaçada, né? Depende ali do São Paulo. O São Paulo tem um jogo contra a Ponte Preta amanhã. O São Paulo precisa também vencer um jogo para avançar em primeiro do seu grupo e ter a vantagem de fazer a partida das quartas de final na sua casa. Então, se o São Paulo vencer amanhã, o Palmeiras vai seguir vivo aí em busca da classificação para a próxima fase do Paulista. Mas o Palmeiras foi o culpado, né, de não... Podia já estar até classificado, né, mas fez uma péssima campanha nessa primeira fase, né, que não conseguiu estar ameaçado nessa sua classificação, mas é aguardar. A gente conhece muito bem o Palmeiras, pode sim se classificar e brigar pelo título, pelo tetra do Campeonato Paulista. Aqui o pessoal falando, né, sobre as saídas do Palmeiras, muita gente aí falando, detonando o Anderson Barros, que na minha opinião é muito fraco também. O Palmeiras podia ter um cara muito melhor do que o Barros aí para fazer contratações. Aqui a lista, né, de saídas do Palmeiras: Dudu, Lázaro, Gabriel Menino, Vitor Reis, Zé Rafael, Atuesta, Rômulo, Rony, Caio Paulista, Patrick, Michel. E as chegadas: Facundo Torres, Paulinho, Emiliano Martins e Bruno Fux. Saíram muitos jogadores, né, e chegou aí apenas 4 jogadores nessa janela. Começou ali a janela até animado, né, o torcedor animado com a postura do Palmeiras esse ano, sondando Andréas Pereira, Matheus Pereira, outros nomes também, né? Mas acabou chegando aí somente esses 4 jogadores. E aguardar, né? Torcer aí para que o Palmeiras contrate mais jogadores. Vai precisar, a realidade do Palmeiras, o Palmeiras precisa contratar centroavante principalmente, né? A gente viu contra o São Paulo mesmo, o Flaco Lopes perdendo alguns gols ali. Se fosse um cara decisivo, tinha feito os gols. O Palmeiras, quem sabe, tinha vencido, mas precisa contratar. O Abel deixa claro nas coletivas, né? Sempre deixou claro que o Palmeiras precisa contratar e aguardar, né, a sequência aí dos próximos jogos. Deixa sua opinião aqui abaixo, aquele like, valeu e até o próximo vídeo.